Olá, meu nome é Christian Soares, eu trabalho com programação, sou programador de computadores e criei um método exclusivo, chama-se Programar Mais Fácil. E nesse vídeo eu quero te mostrar como funciona esse meu método. Eu quero te mostrar que dominar a base da programação, que é a tão conhecida lógica de programação, pode fazer com que você se torne também um programador e um programador de muito sucesso. E o que eu proponho não é somente te ensinar a lógica de programação, mas é fazê-lo dominar a base. Eu quero que você tenha um entendimento, um conhecimento de tal modo que você domine o assunto. Por isso eu criei o meu método exclusivo, o método Algoritmo 5, que trabalha também com o método de lógica visual. Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar isso já já, para que você conheça como isso pode te ajudar. E nesse curso Lógica de Programação, ainda vou lhe mostrar que, para que você domine, é preciso praticar bastante e praticar com os padrões corretos. Tudo isso eu vou te explicar melhor aqui nesse vídeo. Um grande medo de quem está querendo aprender programação é a tal da tela preta. Mas eu vou te mostrar que trabalhando com a maior ferramenta de lógica visual, o ser humano é muito visual, aprende muito de modo visual. Passando por essa ferramenta, você vai chegar na tela preta sem nenhum medo, porque o entendimento já vai ter sido colocado dentro de você com esse método lógica visual. Nesse vídeo eu vou te mostrar também uma pesquisa muito interessante, feita com milhares de programadores. Os próprios programadores é que responderam à pesquisa. Ali, nessa pesquisa, mostra quanto ganha o programador, a média salarial dos programadores, tanto no Brasil quanto em vários países do mundo. Tem muita informação interessante nessa pesquisa, por exemplo, a quantidade de programadores por idade, por linguagens de programação, ou seja, por tecnologias. E isso é um grande diferencial, porque depois que você aprende a lógica de programação, você pode escolher qual a tecnologia que você quer trabalhar. Essa pesquisa ainda mostra como muitos programadores estão aproveitando para trabalhar remoto, desde o Brasil para vários países do mundo, e o salário que eles têm ganhado nessa profissão. Eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo é: para quem é o curso Lógica de Programação? Basicamente, eu quero te dizer que é para qualquer pessoa que queira transformar a sua carreira em uma carreira de programador. E isso pode ser em qualquer idade. Eu me transformei em programador depois dos 40 anos de idade. E algo muito interessante que eu descobri há pouco tempo, que há adolescentes programadores estão ganhando já muito bem. Uma das perguntas mais significativas aqui é: um leigo pode aprender programação? Um leigo pode aprender lógica de programação? E a resposta é sim. Eu mesmo me tornei programador depois dos 40 anos, sem ser da área de tecnologia. E sim, o meu curso é feito com esse objetivo. Esse curso é para ensinar a lógica de programação, para ensinar os elementos e a base da programação para uma pessoa que não é da área de tecnologia, ou seja, um leigo no assunto. Assim, o curso Lógica de Programação Mais Fácil é para qualquer pessoa que deseja se tornar programador, porque ele é a base. Todo programador precisa ter essa base, precisa dominar esse conhecimento da lógica. E um adolescente pode aprender, um jovem pode aprender e até mesmo uma pessoa mais velha. Esse curso também é muito indicado para quem está na faculdade da área de tecnologia ou pretende fazer uma faculdade na área de tecnologia. Isso porque há muitas pessoas que vão para a faculdade, vão para um curso de tecnologia e lá, quando encontram a lógica de programação, tem muita dificuldade. Eu já vi várias pessoas dizendo que não conseguiram entender aquilo que o professor ensinou a respeito dessa matéria lá na faculdade, lá no colégio. E ao estudar lógica de programação comigo, nesse método mais fácil, quando a pessoa for aprender uma linguagem de programação, ela vai ter maior facilidade.
quero te dizer que fazer esse curso pode fazer com que você tenha um sucesso maior na faculdade. Vai ser muito mais fácil, porque você já vai chegar lá com toda a base. Ou ainda, esse meu curso vai ser um suporte enorme para você que já iniciou nesse conhecimento. Mas se não é o seu caso, mas, por exemplo, você quer fazer uma transição de carreira. Eu mesmo não vim da área de tecnologia. Eu fui para a programação depois dos 40 anos de idade e fiz essa transição de carreira e a lógica de programação está a ser aplicada todos os dias nos códigos que eu faço. E eu consegui, então, ter sucesso nessa profissão, mesmo com a idade um pouco mais alta, porque eu entendi a lógica de programação. Uma pessoa também que quer criar o seu próprio aplicativo, ele tem que começar pela lógica de programação. É dominando a lógica de programação que ele avança para a próxima etapa, onde ele vai desenvolver o seu aplicativo com a tecnologia que ele escolher. E a lógica de programação também pode ajudar em outros sentidos. Por exemplo, lógica de programação está em tudo na nossa vida, mesmo que nós não percebemos. Ajuda a organizar as ideias, ajuda a encontrar padrões, etapas no processamento das coisas, ajuda na organização de muitas áreas da nossa vida. A lógica de programação é um conhecimento que toda pessoa deveria ter, porque de algum modo ela vai usar esse conhecimento em algo produtivo em alguma área da sua vida. Também preciso dizer para quem não é. Para uma pessoa preguiçosa, esse curso não é. Por quê? Porque precisa estudar. Lógica de programação é algo que precisa de dedicação. A pessoa precisa se esforçar. É com esforço e dedicação que a pessoa vai dominar esse conteúdo. Então, uma pessoa preguiçosa, eu não quero que seja meu aluno. Também não é para uma pessoa que pensa que só estudar lógica de programação, só estudar o meu curso, ela já vai passar a programar. Não, a partir do meu curso ela vai ter a base, o conhecimento necessário para passar a então escolher a tecnologia que ela vai trabalhar, ou até mesmo a linguagem de programação que ela vai trabalhar. Então, depois que ela já tem esse conhecimento básico, ela precisa escolher uma linguagem ou uma tecnologia e se dedicar nessa linguagem ou tecnologia para que possa então avançar. Então, só o meu curso não é o suficiente, mas a partir do meu curso, a partir do aprendizado da lógica de programação, ela pode escolher qualquer linguagem e qualquer tecnologia que a metade do caminho já vai ter sido percorrido. E nesse ponto eu quero te lembrar que apesar de você precisar aprender uma linguagem de programação, esse curso de lógica já está te ensinando na linguagem de Python. Eu vou treinar com você na linguagem de Python. Ou seja, você já tem a introdução a uma linguagem que é uma das mais requisitadas no mundo. É uma das linguagens mais populares hoje em dia e é uma das linguagens que mais tem vagas abertas para programador. Python é uma linguagem que podemos dizer que é a linguagem do momento. E eu não vou ensinar em Python tudo o que você precisa para dominar a linguagem. Mas entenda, perceba isso, que você já vai estudar lógica de programação na linguagem Python. Ou seja, a base, você já vai conhecê-la numa linguagem muito requisitada, uma linguagem muito popular, uma linguagem que tem muitas possibilidades de você já conseguir o seu emprego nela. Então, lógica de programação em Python, você já vai ver aqui a base do Python, o início, os comandos principais em Python. Você já estuda aqui comigo, estudando a lógica da programação. Eu quero dar nota que é possível que uma pessoa entre na área de programação com o método que eu criei, aprendendo a lógica de programação e consiga se tornar um profissional de sucesso. Eu venci muitas barreiras e me tornei um programador. Há muita gente que diz que depois de certa idade nem emprego se consegue mais, pois eu me tornei um programador depois dos 40 anos de idade. Eu me tornei programador trabalhando em um outro emprego, tendo família para cuidar.
E depois que eu me preparei, aprendi bem a base, pouco tempo depois eu consegui o meu primeiro emprego. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Quando eu tinha por volta de 22 anos, eu tenho um amigo, irmão, que ele se formou em programação. E ele tinha, nessa época, em torno de uns 20 anos. E ele conseguiu um trabalho muito bom e ele estava ganhando um salário realmente muito atrativo. E naquela época eu tinha ficado sem emprego e aí eu pensei assim, olha, eu vou aprender programação também, porque me pareceu ser uma coisa boa. Então eu entrei numa escola particular, uma escola própria para só ensinar programação. Era uma escola que tinha ali um currículo extenso, 2 anos, e o objetivo dela era ensinar alguém a se tornar um programador. Eu estudei aqueles 2 anos na escola e eu não consegui aprender o conteúdo. A única coisa que eu me lembro era do professor de robótica. O professor de robótica fazia ali algumas brincadeiras, ele interagia mais com a gente e era aquela dinâmica de montar os equipamentos ali em cima da mesa. É a única coisa que eu consigo me lembrar. O restante, a única coisa que eu me lembro era de fazer um percurso longe de casa até aquela escola, mesmo depois de um dia de trabalho, e voltar quase 11 horas da noite para casa para dormir depois de ter assistido aquelas aulas. Porque eu fazia aquelas aulas no período noturno, né? Começava ali a volta de 7 horas e terminava 10h30 da noite. Tinha uma prestação cara aquela escola. E, infelizmente, eu não consegui aprender a lógica de programação, eu não consegui aprender a programar. Então, como eu trabalhava num outro emprego, que não era aquilo que eu queria, mas era o que estava me pagando as contas, eu continuei naquilo e nunca mais fui para a área da programação. E deixa eu te contar que eu já fiz muita coisa na vida. Uma das coisas que eu já fiz foi trabalhar de pirueiro. Você sabe o que é pirueiro? Há muito tempo atrás, o pirueiro era alguém que tinha uma Kombi de passageiros e fazia um caminho alternativo aos ônibus, para ir mais rápido do que os ônibus e pegava pessoas nas paragens dos ônibus, nos pontos de ônibus e levavam até ao final ou até o ponto de maior movimento. Eu trabalhei como auxiliar administrativo, eu trabalhei com equipamentos eletrônicos, eu trabalhei com trading de ações, eu trabalhei de office boy, lá no início eu comecei trabalhando de office boy, vendedor de picolé. Já trabalhei em banca de jornal e revista, vendia ali os jornais e revistas, as pessoas que iam procurar. Eu também já trabalhei como cabeleireiro. Eu fiz um curso de cabeleireiro, fiz um tempo grande ali, uma formação completa para cabeleireiro, para homem, para mulher. E quando eu saí ali daquela formação de cabeleireiro, eu imaginava que seria a minha profissão. Então, eu fui com outro colega trabalhar num salão, mas o que aconteceu? Tinha que fazer a clientela para o cabeleireiro. E depois de uns 3 meses ali esperando fazer clientela, esperando que as pessoas chegassem, né, entrassem no salão e quisessem cortar o cabelo, aí depois eu falei assim, acho que é melhor eu partir para outro, porque isso aqui vai demorar muito para fazer uma clientela, para que eu me torne um cabeleireiro que consiga me sustentar. E o ponto onde a programação entrou na minha vida foi numa altura em que eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava à noite como pasteleiro. Eu era ajudante de pastelaria, onde faz os bolos que se vendem na padaria, né? Então eu trabalhava naquilo de madrugada para que logo cedo, quando chegasse a hora de abrir a padaria, os bolos já estivessem lá. Então era a noite inteira. Ufa, era difícil ficar de olho aberto e depois dormir durante o dia é uma coisa que era mais difícil ainda. E aí, durante o dia, eu fazia 3 coisas ainda. Eu era corretor de imóveis, eu pegava alguns cortes masculinos de cabeleireiro para fazer e eu peguei uma linha de produtos naturais para vender, suplementos vitamínicos. Eu estava vendendo aquilo, mas
era caro, sabe? Então não era todo mundo que animava a comprar. E teve um dia que um vizinho meu me chamou e me disse assim: "Ô Christian, você pode cortar o meu cabelo?" Eu falei: "Ok, claro, posso cortar." E aí ele foi até a minha casa, sentei ele ali numa cadeira, eu sentei ele ali num espaço onde dava para eu sentar ele para cortar o cabelo, para fazer aquilo, para não espalhar sujeira de cabelo para todo lado, e comecei a cortar o cabelo dele. E aproveitei e ofereci a ele aqueles produtos naturais, aqueles suplementos que eu estava vendendo, e ofereci para ele para ver se ele se interessava. E a resposta dele foi muito interessante, eu me lembro dela até o dia de hoje. Ele me disse assim: "Ô Christian, você não quer deixar a parte das vendas para fazer algo que te dá um salário fixo e um bom salário todos os meses?" E aí, quando ele me fez aquela pergunta, eu respondi assim: "Mas então, o que é que eu vou fazer?" A resposta dele foi assim: "Eu participei de um seminário de programação e ali foi apresentada uma ferramenta onde você faz o código de modo visual. E lá falaram algo bem interessante, que disseram assim que até um padeiro conseguia se transformar em um programador se aprendesse a programar na linguagem visual." E o interessante disso é que eu trabalhava de ajudante na padaria, de madrugada. Então, por isso, ele se lembrou de mim e ele falou assim: "Pode ser que se encaixe para você. Se você conseguir fazer, vai ser a prova de que eles estão certos." Quando eu terminei de cortar o cabelo dele, eu falei assim: "Me mostra aí essa ferramenta então." E ele me mostrou, e eu me cadastrei, e comecei a ver o que era necessário para se fazer ali naquela ferramenta para aprender a programar. Eu demorei 10 meses estudando por conta própria, a volta de 7 a 8 horas por dia, até eu conseguir fazer o meu primeiro exame, dizendo assim: "Agora eu já conheço alguma coisa." Por que eu demorei esse tempo todo? Eu vou citar duas coisas. Primeira, porque aquilo era tudo em inglês. É uma ferramenta em inglês e eu tinha que ler os tutoriais, a documentação, tudo em inglês, e ainda traduzir para o português para depois tentar entender o que é que aquilo estava sendo dito. O segundo ponto, que eu demorei muito, é porque eu fui sozinho. Eu estava tentando aprender aquilo sozinho. E quando você tenta aprender algo sozinho, você dá muitas voltas, porque você não tem uma direção para onde você deve ir. E a área de programação, a área de tecnologia, ela é muito extensa. E toda hora você ouve um termo novo: HTML, CSS, base de dados, SQL, e você fica dando tiro para vários lados. Eu acho que eu tenho que aprender isso, eu acho que eu tenho que aprender aquilo, acho que aquilo outro. E a parte mais importante, que era dominar a base da programação, eu não estava aprendendo. Mas eu estava estudando, e estava estudando muita coisa ao redor, e gastava muito tempo. Depois de uma certa altura, eu comecei a comprar cursos pela internet. E eu me lembro, o primeiro curso que eu comprei custou R$ 3.000. E sabe o que aconteceu? Nem a base da programação ensinou, nem a lógica da programação ensinou. Eu aprendi a fazer alguma coisa, mas na hora que eu chegava para tentar fazer algo sozinho, eu não conseguia porque eu não tinha a base. Enfim, eu consegui, depois de 10 meses, fazer um exame que mostrava que eu tinha aprendido a trabalhar naquela ferramenta, e então eu consegui, logo depois, uma vaga para trabalhar naquela ferramenta. E tive muita dificuldade aprendendo aos trancos e barrancos a lógica da programação, a base. Eu passei muito aperto lá naquele emprego, porque eu precisava ter a base, eu precisava da lógica para conseguir resolver os problemas. Não era só conhecer aquela ferramenta. Então eu tive que fazer uma jornada reversa. Começar a estudar lógica de programação, vencer as minhas dificuldades, ver o que falharam comigo na instrução que me deram. Eu não fiz só um curso, eu fiz vários, mas a ênfase na lógica de programação e fazer mesmo alguém entender a lógica de programação era pouca.
E mais uma vez, trabalhando e estudando muito mais para tentar ajustar, ganhar mais conhecimento para conseguir progredir ali naquele trabalho. Enfim, consegui minha primeira vaga de programador, mas foi sofrido continuar ali. Muitas vezes eu pensava que eu ia ser demitido, mas eu estava me esforçando muito para aprender essa base, então eu acabei avançando e progredindo. Um dos motivos pelo qual eu desenvolvi esse método desse curso Lógica de Programação Mais Fácil é para que outras pessoas não precisem passar as dificuldades que eu passei, possam se tornar programador tendo a base mais sólida e conseguir avançar do modo correto. E diante dessa minha experiência toda que eu passei, eu entendo que existe um jeito certo e um jeito errado de se ensinar a programar, de se ensinar a lógica de programação, principalmente. Deixa eu te falar algumas coisas que eu penso que é o jeito errado. Primeiro, ensinar na tela preta e esperar que a pessoa entenda tudo apenas lendo letra. Esperar que a pessoa enxergue o cenário inteiro apenas lendo letras. É claro que existem algumas pessoas que isso é o suficiente para elas, mas não é o suficiente para toda a gente. E é comum se dizer no meio dos programadores, no meio da área de programação, sobre a temida tela preta. Ou seja, as pessoas, a princípio, têm medo da tela preta. O que é essa tela preta? É o local onde se programa a maioria das linguagens. Eu penso que é errado. Então, só colocar conteúdo na tela preta e esperar que a pessoa aprenda tudo. Outro modo errado de ensinar, segundo o que eu penso, é apresentar um comando para a pessoa, dizer, esse comando faz isso, agora faça. E ali não dá detalhes de como esse comando funciona, o porquê de utilizá-lo, em quais situações aquele comando seria mais ajustável. Eu passei por isso e penso que não se ganha muita coisa ensinando só dessa maneira. Quer dizer, o aluno não ganha muita coisa, né? Outro modo, como eu penso que é errado, é simplesmente passar exercícios para a pessoa e mandar a pessoa fazer os exercícios. E não acompanha, não desenvolve o entendimento de como realizar a solução para aquela tarefa. Não foca na pessoa entender o porquê que ela está fazendo aquilo. E eu vi muitas pessoas passando exercícios, passando tarefas, sem explicar o porquê de estar fornecendo aquela solução diante daquele problema. Não explicar o que está acontecendo ali na solução daquela tarefa. Outra coisa que eu penso que é errado é não criar um padrão de raciocínio. Um padrão que sempre busca um padrão de utilização. Quais elementos eu devo utilizar nessa etapa, nessa solução, nessa tarefa, nessa situação? Existe padrão para tudo. E eu não tenho visto nenhum outro professor utilizar padrões para ensinar lógica de programação. E como eu entendo que é o jeito certo de se fazer? Primeiro, temos que aprender na tela preta, mas para não ter medo da tela preta, para a tela preta não ser um mistério, então passamos primeiro pela ferramenta visual para que depois faça sentido quando formos para a tela preta. Eu vou te mostrar aqui agora a ferramenta visual que eu utilizo e a tela preta, um mesmo elemento nos dois cenários. Aqui eu estou no cenário dessa ferramenta, né, que é visual, que é onde nós desenvolvemos a lógica de programação. Ela é uma ferramenta real que cria aplicativos, faz programação. E aqui eu tenho um elemento chamado input. Veja, aqui de modo visual eu sei que você conhece esse elemento. Esse elemento input é aquele que nós vemos muito em formulários, onde nos pedem para informar os nossos dados, né? Insira o seu nome, insira a senha, insira o seu endereço, sua morada. E aqui nessa ferramenta eu enxergo ele aqui, o elemento de modo visual, e vejo todas as propriedades dele aqui, para entender o que ele faz e o que é possível alterar. E também eu consigo ver como ele fica depois na tela. Olha só, está aqui, ó, na tela ele fica dessa forma. Eu tenho o texto aqui em cima
pedindo o que vai ser colocado no input, eu tenho aqui um prompt onde diz o que eu devo inserir, e se eu clicar, eu começo a escrever aquilo que eu quero. Ou seja, é tudo muito visual. E aqui agora eu tenho a famosa tela preta, onde nós vemos a maior parte das linguagens de programação sendo desenvolvidas, a tão temida tela preta. E aqui está na linguagem Python. Veja que aqui, isso aqui agora é aquele elemento, é o comando input que eu acabei de mostrar para você ali na ferramenta visual. E quando se coloca só isso aqui, ó, input, abre parênteses, fecha parênteses, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, às vezes fica difícil de enxergar o cenário inteiro. Mas, passando primeiro na ferramenta visual, como eu acabei de mostrar, depois quando eu chegar aqui para te explicar os comandos, o entendimento já vai ter tomado uma proporção mais ampla, você já vai ter visto ele no cenário visual e ainda com comandos escritos. E aí, então, fica muito mais fácil entender aqui na perspectiva da tela preta de outras linguagens, como é o caso aqui do Python. Outro ponto que eu entendo como é o certo de se ensinar é não apenas dizer, esse comando faz isso. Aqui no curso Lógica de Programação há muitas tarefas, há muitos exercícios. É para se aprender de modo prático. Entretanto, na prática, eu enfatizo muito a teoria. Eu mostro a base do comando, eu mostro o conceito por trás dele, eu mostro como utilizar aquele comando, aquele elemento, eu procuro explicar bem o que é que ele faz. Por exemplo, há um comando muito comum que utilizamos, chama-se atribuição. E aí alguém vai e simplesmente diz assim, agora usa atribuição, agora atribui tal valor. E nas aulas que eu já tenho gravadas, eu procuro dizer isso de um outro modo para que fique amplo o entendimento. Por exemplo, eu digo, agora a atribuição vai receber, agora o valor foi atribuído, agora o valor foi enviado, agora o valor foi vinculado, agora vamos atribuir, ou seja, vamos armazenar. Agora, por meio da atribuição, o valor foi transferido. Ou seja, eu procuro sempre acrescentar algo que aumente o entendimento a respeito daquele comando, daquele elemento, para que a pessoa realmente fique com o entendimento amplo. Se ela não aprendeu da primeira, se ela não aprendeu com a forma mais tradicional de se explicar, eu ainda procuro acrescentar mais algo, porque pode ser que ela não entendeu falando de uma forma, eu falo de outra. Eu acrescento outras formas de falar, acrescentando ainda a base, acrescentando como utilizar, acrescentando o conceito daquele elemento, por que ele faz aquilo. Outro ponto que eu entendo que seja o jeito certo de se ensinar é fazer os exercícios mostrando os detalhes da sua solução. Eu explico detalhes em cada etapa da solução de um exercício, de uma tarefa. Um exercício que eu resolveria em 5 minutos, existem aulas que eu gasto 30 minutos para resolvê-lo. Eu já vi professor resolver algum exercício como o meu em 5 minutos e depois eu passo por ali, eu vi que eu só copiei aquilo que ele disse. Na verdade, eu não entendi o porquê que ele fez aquilo. Eu não entendi como que se deu a solução daquele exercício. Eu só vi o exercício sendo resolvido. Então eu dou detalhes do uso daquilo que está sendo colocado ali. Eu repito, eu explico por que agora é o momento certo de usar aquele elemento. Ou seja, eu não só resolvo os exercícios, mas eu procuro fazer com que você que está aí do outro lado entenda o porquê de usar aqueles elementos para resolver aquele exercício. O porquê de fazer isso ou aquilo naquele momento para resolver um exercício. E aqui nós temos muitos exercícios. Outra coisa que eu entendo que é o jeito certo de se fazer é focar no padrão do raciocínio. Eu desenvolvi um método que enfatiza o padrão. Em cada exercício, temos que repetir o padrão para detectar ali o que é preciso para que um algoritmo tenha início, meio e fim. Nós trabalhamos com algoritmos, essa é a base da programação, a base da lógica.
e precisamos enfatizar, memorizar o padrão de um algoritmo, o padrão dos elementos ali utilizados, as etapas de início, meio e fim de um algoritmo, e seguindo esse raciocínio de descobrir os padrões, eu desenvolvi o método exclusivo, que é o método Algoritmo 5, que está presente em cada tarefa aqui desse curso Lógica de Programação Mais Fácil. Ainda, o que eu penso que é certo fazer para o aluno ter um melhor aprendizado? É a repetição do padrão. Aqui o tempo todo eu estou incentivando a repetição do padrão. Não é só detectar um padrão, mas é incutir esse padrão dentro da nossa memória, dentro do nosso modo de desenvolver as coisas. É deixá-lo tão memorizado que sempre que tivermos algo a fazer, logo vamos lembrar do padrão e vamos buscar todos os elementos que se encaixam ali naquela etapa. Esse é outro ponto que eu penso que é o correto de se ensinar. É a busca por elementos que se encaixam naquela etapa e se encaixam naquele padrão. E aqui entra algo interessante, é que em programação sempre vai haver elementos novos. Elementos que eu e você ainda não conhecemos e será necessário inserir ele ali naquele código. Mas se por meio dos padrões nós já aprendemos qual é o tipo de elemento que se encaixa ali naquela fase, naquela etapa, por causa do padrão que você treinou e treinou e treinou e memorizou, então fica mais fácil detectar o que trazer, qual elemento trazer para inserir ali naquela etapa e para realizar a solução daquela tarefa, daquele algoritmo. Outro ponto que eu tive muita dificuldade e que agora eu penso que é necessário ensinar, um jeito certo de ensinar, foi em relação aos requisitos. Eu tive muita dificuldade para entender os requisitos. Existe algo que eu aprendi que é, se você já passou por um caminho, depois voltar por aquele caminho fica mais fácil. Então aqui nesse curso eu trago vários cenários, e então os requisitos estão de acordo com o cenário. E eu faço junto com você a análise do cenário, a análise dos requisitos, buscando entender os requisitos daquela tarefa. E aqui teremos vários cenários para praticar. Cada tarefa é um cenário novo. Cada exercício é um cenário diferente com requisitos novos. E agora eu quero falar para você o porquê eu penso que ser programador, se tornar um programador, é uma boa ideia. Primeiro, porque essa profissão, programador, é muito procurada. Algo interessante nessa profissão de programador é que você pode se candidatar para as vagas ou então os recrutadores vêm atrás de você te oferecendo vagas. Praticamente toda semana eu recebo um convite de um recrutador me oferecendo uma vaga de emprego. Já houve semanas que eu recebi 4 convites em uma semana só me oferecendo vagas. Os recrutadores se aproximam dizendo: você está disponível para um novo desafio? Você está disponível para uma nova vaga? Geralmente vem eles ali oferecendo salários ainda maiores do que aqueles que você já recebe. Houve uma altura que eu troquei de emprego. Em 20 dias eu recebi aproximadamente 40 ofertas de emprego. E nessa eu troquei por uma melhor do que aquela que eu estava. Se você conversar com qualquer programador, você vai descobrir que realmente programador é uma profissão muito procurada. Outro ponto que eu vejo por que se tornar programador é uma boa ideia é porque o profissional programador é muito valorizado. Como existe isso das empresas, uma empresa ir atrás de profissionais que estão trabalhando em outras empresas, então a empresa que você está trabalhando, geralmente ela faz um esforço para te manter lá, para te manter satisfeito, para te manter com um bom salário, para te manter com incentivos, porque ela sabe que há muitas pessoas tentando tirar um programador de uma empresa para levar para outra. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei, sempre estávamos ir a restaurantes, os restaurantes mais luxuosos, eram jantares de equipe, direto levava a equipe para um restaurante tal, depois no outro mês no outro restaurante, tudo pago pela empresa. Tudo quanto é tipo de evento que está acontecendo, a empresa faz algo para os funcionários.
Uma empresa não quer perder um programador que tem domínio daquilo que ele faz. E como eu disse primeiro que é muito procurado, eu quero te mostrar ali na tela. Nós vamos ir ao LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que há muitas vagas para os profissionais da área de tecnologia. Vamos ali na tela. Veja bem, eu abri aqui o meu LinkedIn e eu cliquei aqui em vagas e já apareceu aqui para mim, ó, vagas no Brasil, 456.650 vagas. Isso para a área de tecnologia, porque a ferramenta já reconhece o meu perfil, já sabe que eu trabalho na área de tecnologia como desenvolvedor, então ele buscou aqui esse termo desenvolvedor, programador, que são os termos do meu perfil, e mostrou aqui 456 mil vagas no Brasil. Mas vamos pesquisar por algumas vagas específicas. Eu vou digitar aqui PHP. Vou colocar então para procurar vagas na linguagem PHP no Brasil. 4.495 resultados. Vamos mudar. Vou digitar aqui agora a linguagem Java. 33.305 resultados. Você pode ver que aqui tem alguns que aparecem até o salário, olha. Esse aqui, pelo visto, como está em espanhol, deve ser para uma vaga trabalhar, está escrito aqui, remoto, para trabalhar para outro país. $1.700 a $2.400 por mês. O outro aqui, ó, um programador júnior, ou seja, que é o iniciante. A faixa salarial de R$2.000 a R$6.000 por mês. Está aqui, na vaga. Na descrição da vaga já está mostrando o salário. Vamos procurar outra linguagem. Vou colocar aqui JavaScript. 21.738 resultados de vagas para JavaScript. Vamos colocar aqui outra linguagem, C++. 24.227 vagas para programador na linguagem C++. Vamos colocar aqui a linguagem qual nós vamos aprender aqui no nosso curso, Python. 34.471 resultados de vagas para programador em Python no Brasil. E olha, a primeira vaga que apareceu aqui é para um programador júnior, ou seja, um programador iniciante. Vamos mudar agora? Vamos procurar aqui vagas na Europa. Olha, União Europeia. Ele já buscou aqui, conforme o meu perfil, que é desenvolvedor, programador, deu 2.115.711 vagas na União Europeia. Mas vamos pesquisar pelas linguagens. Em PHP, 29.649 resultados de vagas para programadores em PHP na União Europeia. Deixa eu te falar, alguém pode estar pensando assim, mas o que tem a ver com a União Europeia? Eu estou aqui na Europa. Eu trabalho como programador aqui na Europa. Eu conheço muita gente, muito programador que saiu do Brasil e veio para a Europa trabalhar como programador, por causa que há tanta vaga que eles não conseguem preencher nos países onde a vaga está aberta, que eles começam a buscar programadores de outros países. Isso é uma realidade comum hoje em dia. Além do que, a pessoa nem precisa, em muitos casos, se mudar, ela pode trabalhar de modo remoto, ou seja, ela está no Brasil e pode trabalhar aqui para a Europa de casa. Vamos pesquisar aqui pela linguagem Java, aqui na União Europeia. 252.403 vagas para programador em Java. Vamos para JavaScript, que é outra linguagem. 208.095 vagas para programador em JavaScript. Vamos procurar para C++. Olha, deixa eu fazer uma observação. Aqui eu estou colocando algumas das linguagens que são mais populares hoje em dia. Há muitas linguagens. Essa aqui eu estou colocando das mais populares. Pesquisando um pouco aqui, algumas que são muito populares e estão em alta, estão em evidência, tem muitas vagas. Aqui em C++, para a União Europeia, 171.565 resultados. Vamos para o Python, que é a linguagem que aprendemos aqui. 247.939 resultados de vagas para programador em Python na União Europeia. Eu quero fazer uma observação aqui agora, né? Eu não estou te mostrando um caminho fácil, ok? Geralmente,
para você conseguir uma vaga em outro país, você tem a questão do idioma, está bem? Muitos casos, em muitas situações, o idioma é necessário, é obrigatório. Muitas vagas dessa. Uma pessoa que não fala pelo menos o inglês não vai conseguir se aplicar para uma vaga dessa. Mas então, vamos pesquisar ainda aqui na União Europeia, em Portugal. Vamos ver, já que Portugal fala-se português, vamos ver essas vagas dessas linguagens em Portugal, como que elas estão. Vamos começar pesquisando pelo PHP. 1.044 vagas para programador em PHP em Portugal. Eu quero lembrar que Portugal é um país pequeno, tá bem? Portugal é um país pequeno, à volta de 10 milhões de pessoas, e 80% das pessoas trabalham na área do turismo. Então, ou seja, não são muitas pessoas que são programador em Portugal, que vieram de Portugal. Portugal tem muito programador, mas vem de outros países. Então, na linguagem PHP, há 1.044 vagas para programador. Vamos ver na linguagem Java, 8.557 resultados, vagas para programador em Java em Portugal. Vamos para JavaScript, 7.540 resultados, 7.540 vagas para programador de JavaScript em Portugal. Vamos ver o C++, 5.098 vagas para programador de C++ em Portugal. Vamos para o Python, 8.119 resultados de vagas para programador em Portugal na linguagem Python. E outro ponto que podemos dar ênfase para um programador, né, porque é uma boa ideia se tornar um programador, é que com a programação, ou seja, com a lógica de programação e o desenvolvimento da programação de modo pessoal para você, uma pessoa pode seguir por várias vertentes. Aqui na tela eu coloquei algumas, vamos ver. Tem aqui, ó, segurança da informação, é uma área da programação. Base de dados, gerenciar os dados que são gravados, gerenciar os dados, armazenar os dados das pessoas, dos programas. Front-end, programação client-side, que é aquilo que fica visível na tela. Desenvolvimento de aplicativos. Então, é um programador que desenvolve esse aplicativo que você tem aí no seu celular, no seu telemóvel, tanto para iOS, né, que é da Apple, como para os telefones em Android, que geralmente são Samsung, LG, Motorola e outras marcas aí. Uma pessoa precisa aprender lógica de programação, se tornar um programador para desenvolver os aplicativos que você tem aí na sua mão. Tem ainda programador de back-end, que é o chamado também o programador server-side. Você pode ir para a vertente de trabalhar com o armazenamento em nuvem. Hoje se escuta muito a respeito disso. Também desenvolvimento de aplicações web. As grandes empresas todas fazem aplicativos próprios, que são chamados os aplicativos de gestão. Temos ainda desenvolvimento de jogos. Os jogos também são feitos por programadores. Há ainda estatísticas e análises, né? Ou é o que é o conhecido processamento de dados. Pode ser a área de muita gente, gente que gosta de estatística, gente que gosta de analisar as informações. Há ainda a vertente dos aplicativos de integração. E agora, o que está muito em evidência, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial também são programas. Algum programador está programando um aplicativo que se chama inteligência artificial, que vai trazendo esse tanto de coisa que a gente está vendo aí hoje, respostas para suas perguntas e outras coisas mais. Outra coisa pelo qual é uma boa ideia se tornar um programador é que a profissão de programador paga altos salários. Vou trazer aqui para você uma pesquisa salarial de 2024, feito no site Código Fonte TV. 15.049 pessoas participaram. Como que isso funciona? O site pede para os programadores irem lá e preencherem a sua pesquisa. E os programadores dão informações e mostram seus salários. E agora eu vou mostrar a pesquisa de 2024, então, algumas informações, não todas. Primeiro, está aqui, a média salarial por nível. Que nível é esse? É o nível
de conhecimento do programador. Então tem aqui, ó, um estagiário, a média salarial, R$ 1.748,97. Um programador júnior, que é um programador iniciante, R$ 4.000, R$ 4.079 é a média salarial. Um programador pleno, que já é chamado um programador intermediário, R$ 7.850 é a média salarial. Um programador sênior, R$ 15.050 a média salarial de um programador sênior. Sênior é aquele programador que já é mais experiente. E para o especialista, né, existe o programador especialista. Ele é especialista, por exemplo, em segurança. Ele é especialista, por exemplo, em cloud. R$ 18.202 é a média salarial. E aqui tem um outro dado interessante aqui no lado, que nós podemos ver que a concentração de vagas não está muito só naqueles mais experientes. Olha só, estágio, 6,95%, júnior, 28%. 28% das pessoas que responderam essa pesquisa aqui são júnior. O pleno, que é o intermediário, 32%. Tá vendo? Tá algo equilibrado. Programador, se alguém já te disse que se dá bem como programador só quem já tem muito tempo, tá enganado. A pesquisa do ano de 2024 mostra que não é bem assim. Vamos para o próximo slide. Média salarial por linguagens, por tecnologias. Está aqui, olha. Um programador de JavaScript, a média salarial, R$ 8.000, R$ 8.021. C Sharp, a média salarial, R$ 9.093. Programador de Java, média salarial, R$ 9.639. Programador de TypeScript, outra linguagem, média salarial de 8.896. De Python, olha aqui, a média salarial de programadores em Python, R$ 8.779,64. PHP, média salarial 7.600. Dart, 8.700. Kotlin, 11.700. Go, 14.518. Vamos para mais um slide. Delphi, que é uma outra linguagem, média salarial 7.370. SQL, média salarial 7.500. Ruby, média salarial 11.431. Low Code, olha aí, Low Code, que é aquilo visual. Média salarial 8.577. Outra linguagem, né? Não responderam qual é. Média salarial 8.210. No Code, que também é algo visual. Média salarial 8.699. Swift, 12.324. C++, 12.640. PLSQL, 7.367. Olha, você sabia que a média salarial do brasileiro são 2 salários mínimos? A maioria dos brasileiros ganham 2 salários mínimos. Essa é a média salarial dominante no Brasil. E quando você compara aqui com esses salários de programadores, a média salarial por linguagem, você vê que esses salários são bem acima da média salarial brasileira. Vamos para o próximo slide? Média salarial por país. Está aqui, ó. Em Portugal, R$ 17.400. No Canadá, R$ 32.600. Na Alemanha, R$ 24.400. Na Espanha, R$ 21.000. Na França, R$ 28.000. Na Irlanda, R$ 26.000. Nos Estados Unidos, a média salarial é 43 mil. Eu conheço uma pessoa que está no Brasil, programando para os Estados Unidos. Ganha $10.000 por mês. Agora faz a conversão aí. Na Suécia, média salarial de 24 mil. Reino Unido, média salarial de 43 mil. É claro que esses valores aqui estão em reais, é porque alguém já fez a conversão. E eu não sei, aqui não fala qual que é o valor da conversão no dia que eles converteram o valor do euro ou do dólar para real. Mas então aqui mostra os valores em reais, que é uma realidade para quem trabalha do Brasil, remoto para um país de fora. Vamos para o último slide. Idade dos programadores. Isso aqui é muito interessante. Olha, de 25 a 34 anos, 51% dos programadores.
De 18 a 24 anos, 27% dos programadores. De 35 a 44 anos, 17% dos programadores. Olha, programadores de 45 a 54 anos, 2,95%. De 55 a 64 anos, 0,46%. Eu volto a repetir, eu me tornei programador depois dos 40 anos. E há vaga, porque faltam profissionais. E aqui ainda temos a média de salarial por idade. Isso aqui para mim foi uma novidade. Programador de 13 a 17 anos ganhando uma média salarial de R$ 3.700. De 18 a 24 anos, os programadores ganhando uma média salarial de R$ 5.050. De 25 a 34 anos, média salarial R$ 9.400. De 35 a 44 anos, média salarial R$ 12.994. Pronto, e tem os outros aqui. Se eu for ficar lendo tudo, vou ficar aqui até amanhã. Uma coisa que é interessante você saber é que na programação você é valorizado conforme o tempo que você já tem como programador. E eu venho dizendo há muito tempo algo que é, depois dos 3 primeiros anos que a pessoa tem como programador, depois daí ela se torna um ativo muito importante, muito valioso. As empresas vão querer pessoas que já alcançaram pelo menos 3 anos de programação, depois daí ela começa a ter ofertas de salário cada vez maior, de oportunidades cada vez maior, porque já houve ali uma base de experiência boa e se torna muito mais valorizado e a carreira só vai crescendo e crescendo e crescendo. Essa é uma realidade que eu vejo para mim, para os meus colegas, para tantos outros que eu conheço. É uma realidade do mundo da programação, é uma realidade dessa profissão. Aqui no outro slide, eu só quero mostrar alguns outros dados interessantes. Principais fontes de conhecimento. Está aqui, ó. Os programadores responderam que as principais fontes de conhecimento deles são cursos online. 35,84% das pessoas que responderam à pesquisa dizem que são cursos online. Assim como esse que você tem a chance de comprar agora, esse curso Lógica de Programação Mais Fácil. Outro detalhe interessante é que o modo de trabalho, 65% trabalham remoto, trabalham de casa. Mais um dado interessante, onde eles conseguiram trabalho? 30% conseguiram por meio do LinkedIn. E aqui, olha, algo que aconteceu comigo, pode ser a sua situação, acontece com muita gente. 37% fizeram transição de carreira, ou seja, eles não começaram a vida como programador, eles eram profissionais de outras áreas e quando chegaram em uma certa idade, resolveram ir para a área de tecnologia e se tornaram programadores. 37% fizeram essa transição de carreira. É um número bem expressivo. Outro dado interessante, quanto tempo até chegar à média salarial de R$ 5.000? 3 anos. É aquilo que eu disse. Quando você chega nos 3 anos, daí para frente, você se torna muito valorizado. 3 anos já de experiência, você já é visto com outros olhos. E uma média salarial de R$ 5.000 é muito boa. Mas olha, o outro dado ainda também é mais interessante. Está dizendo que os salários entre 7.000 e 9.000, em sua maioria, aparecem para os que possuem entre 2 e 4 anos de experiência. Ou seja, muita gente já com entre 2 e 4 anos de experiência, já subiu de nível e já foi para um salário entre 7.000 e 9.000 reais. Isso é algo que realmente mostra como a profissão de programador é valorizada. Mais um dado interessante. Mesmo trabalhando, vocês participam de entrevistas? 60,26% responderam que sim. É aquilo que eu disse agora há pouco. Você está lá no seu trabalho, você está fazendo a sua tarefa ali naquela empresa que você está, e os recrutadores estão te enviando mais propostas de trabalho. E 60,26% ainda fazem entrevistas para outras vagas já estando no seu local de trabalho atual. E essa aqui eu fiz questão de deixar. Você já sentiu que tecnologia não é para você? 45,76% disseram que sim. Dizem que isso é muito comum na vida do programador e chama-se a síndrome do impostor. A pessoa está fazendo programação,
e quando ela sente alguma dificuldade, ela pensa, isso não é para mim. O início do entendimento pode parecer difícil, ela diz, isso não é para mim. Mas olha, quem respondeu essa pesquisa e colocou ali que já sentiu isso, 45%, são pessoas que estão na área de tecnologia, estão trabalhando, e que a média salarial ali você pode ver que é uma média salarial bem alta. Ou seja, sentiu que não era para você, mas persistiu, continuou e está aí vivendo os frutos de uma profissão que é bastante valorizada. Eu estou te mostrando esse tanto de benefícios, esse tanto de coisas que valorizam a profissão de programador, para que eu possa te oferecer essa oportunidade. Se você acreditar em mim, acreditar no meu método e se inscrever nesse curso e fazer esse curso que eu estou te oferecendo, Lógica de Programação Mais Fácil, essas coisas todas podem se tornar a realidade da sua vida. Essa carreira pode se tornar a realidade da sua vida. Essa profissão pode ser a profissão que vai te proporcionar condições para você viver de um modo melhor as coisas que te dão prazer na vida. Por isso, agora eu quero te mostrar a minha oferta. Está aqui, curso Lógica de Programação, com o método Programar Mais Fácil, por apenas 12 vezes de R$ 58, ou R$ 579 à vista. Eu quero dar nota que o primeiro curso que eu comprei custou R$ 3.000. E eu estou colocando esse preço aqui, não é por achar que o meu curso vale pouco. Não, eu penso que ele vale muito, mas é para que ele seja acessível a você, para que você consiga entrar nessa jornada de se tornar um programador. Eu penso que é acessível pagar 12 vezes de R$ 58, você pode dividir isso no cartão, R$ 58 por mês, e ter acesso ao meu conteúdo, ao meu método, dominar a base da programação e buscar viver uma carreira que é muito valorizada e que pode te trazer muitos benefícios, pode te fazer desfrutar de coisas que você quer viver. Esse preço eu penso que é justo e é acessível para você. Além do mais, eu quero te falar o que vai ter no curso. Eu vou te ensinar a base da programação. O meu objetivo é que você domine a base da programação. Eu dou muita ênfase nos fundamentos de modo teórico e ainda explico esses fundamentos de modo prático nos exercícios. Eu ainda dou foco ao conhecimento dos elementos de mais uso, entender esses elementos, saber quando é que eles são necessários. Você vai ver isso tudo. Eu ainda explico a teoria por meio dos elementos, não só com a prática, mas por meio dos elementos eu explico a teoria que quando você for um programador, você vai escutar. As pessoas ao seu redor vão usar, vão falar aquele termo, e eu vou te ensinar aqui nesse curso. Você vai encontrar nesse curso prática, exercícios, tarefas, muita prática, não é algo simplesmente teórico, você vai ter muita prática para treinar, para memorizar, para passar por aquilo uma vez após a outra, até que aquilo se torne algo familiar para você, algo que você está habituado a fazer. O curso é 100% online, você vai fazer da sua casa, no seu computador, no seu notebook ou no seu PC. Aliás, eu quero deixar nota que você pode assistir em qualquer lugar, você pode assistir na televisão, você pode assistir no seu telefone. Entretanto, para você realizar a prática, o ideal é que você faça por meio do notebook ou de um computador, um PC, mas saiba que o curso é 100% online e você pode acessá-lo de qualquer lugar. Ainda, você comprando agora, o seu acesso é imediato. Você já vai receber um e-mail logo com as suas informações para você entrar na área de membro. E mais, é tudo pela Hotmart, uma empresa grande que garante o conteúdo, garante o pagamento e garante o seu acesso ao meu curso que está armazenado lá na Hotmart. Você pode ter o acesso imediato, agora, se você clicar em comprar.
E ao fim, quando você completar todas as aulas, você ainda recebe um certificado de conclusão em lógica de programação. E se você ainda pensa que pode não ser para você, eu quero te dizer, é para qualquer pessoa que queira se esforçar. Eu me tornei programador após os 40 anos. A idade não interessa, interessa o seu esforço, interessa se você vai saber dominar a tecnologia para a qual você vai trabalhar. Interessa se você domina a lógica para que você domine a tecnologia a qual você vai se propor a trabalhar. Lembrando que dominando a lógica, você pode se propor a trabalhar com qualquer linguagem daquelas que eu mostrei ou outras ainda que te apetecer. Não interessa de onde você veio. Quando eu vim para a programação, eu era pasteleiro. Eu trabalhava de ajudante na padaria de madrugada. Eu não vim da área de tecnologia, mas eu me esforcei, eu aprendi o necessário e me tornei um programador. No curso Lógica de Programação Mais Fácil, você tem uma garantia de 7 dias. Você comprando, você vai ter acesso ao conteúdo do curso. Nem tudo você vai ter acesso nos 7 primeiros dias, mas você já vai ter acesso a vários módulos, a muito conteúdo. Você já vai ver ali o meu modo de ensinar. E se você não gostar, em até 7 dias, você pode pedir o reembolso e você recebe o dinheiro o mais rápido possível. A própria Hotmart é quem se encarrega de devolver o dinheiro para você. E após esses 7 dias, todo o restante do curso já está liberado para você. Você ainda vai ter acesso a uma comunidade. Entrar numa comunidade é algo muito valioso, porque ali você tem contato com outras pessoas que estão estudando como você. Alguns pegam de modo mais rápido, outros pegam de modo mais lento, e um vai ajudando ao outro, vai fazendo conexões. Eu tenho colegas das comunidades dos cursos que eu fiz que me oferecem vaga de emprego. Eu ajudei colegas dos cursos que eu fiz a conseguirem emprego na Europa. Então, entrar na comunidade do curso vai ser algo muito valioso para você. E nesse momento, eu já tenho mais de 80 aulas gravadas. Entretanto, eu tenho um cronograma com muito mais aulas que eu estou gravando e editando e colocando lá na área do curso para que você tenha acesso. Ou seja, nesse momento, você está participando de algo que está em movimento, que está crescendo, que está sendo acrescentado. E eu me proponho, nesse momento, a fazer aulas ao vivo, a ter chamadas com os meus alunos, onde eu vou fazer um tira-dúvidas, aonde vamos estar juntos ali e vai ficar mais fácil para que eu possa passar o conteúdo diretamente com vocês em aulas ao vivo. Então eu quero te dizer, se você quiser se tornar um programador, clique em comprar. Se você quiser conhecer o meu método, clique em comprar. Eu posso te dizer que você vai ter a minha dedicação. Estou fazendo esse curso com muita dedicação. E antes de terminar, eu quero te contar uma história breve. Houve um momento da minha vida adulta, eu tinha quase 30 anos, em que eu tentei passar em um concurso público. Para isso, eu me inscrevi em um daqueles cursinhos, preparatórios para concurso público. E ali a gente via várias matérias, matemática, português, história, geografia, porque depende do concurso, cai várias matérias diferentes. E eu tive ali naquele cursinho preparatório um professor de história, que aquele professor era fantástico. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, estudei na escola normal, nunca gostei de história. Mas aquele professor do cursinho preparatório ensinando história era algo espetacular. Eu ficava ali 1h30 escutando ele falar e ensinar, e passava assim, como se tivesse 5 minutos de aula. Parecia que o tempo não passava, apesar de ficar 1h30 em cada aula. Isso porque ele ensinava de uma forma espetacular que prendia a atenção, que era gostoso, que era interessante, com entusiasmo, com dedicação. E depois daquelas aulas ali naquele cursinho preparatório, eu passei a gostar de história. Eu me tornei fã de história.
a matéria história, a disciplina história. Eu passei a estudar isso e continuo estudando até hoje. Eu passei a gostar de história. E eu quero te dizer que a minha dedicação para te fazer entender, para te ensinar esse conteúdo de lógica de programação, eu quero que seja tão significativo para você a ponto de que você passe a gostar de lógica de programação. Vou te dizer minhas palavras finais. Você é um campeão, você é uma campeã. Onde você definir que quer chegar, você consegue. E se você decidir que eu vou te ajudar nessa jornada, eu te espero nas aulas.